Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um quadro do nosso canal do YouTube, o TRG Entrevista. Na tarde de hoje, nós vamos entrevistar Rúbia Covel. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a importância e por que que nós realizamos o TRG Entrevista, até mesmo para você que não sabe nada da TRG, não sabe nem o que que a gente está fazendo aqui, porque às vezes você cai de paraquedas, você recebeu o link de alguém e eu queria te dizer algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: TRG é uma terapia, é a terapia de reprocessamento generativo. E essa terapia, ela se propõe a ser completamente diferente da imensa maioria das demais terapias. A primeira coisa a se considerar é que essa terapia nós a apelidamos carinhosamente de terapia de resultados. E por que isso? Porque a grande maioria dos processos terapêuticos, principalmente aqueles que envolvem as estruturas da psicologia, elas tendem a ajudar você a se conhecer melhor. Na verdade, quando eu digo isso com muita frequência, mas acho que é muito interessante para que as pessoas compreendam, quem está do lado de fora, quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu cheguei na faculdade buscando inicialmente respostas, obviamente, como a absoluta maioria dos alunos de psicologia. Se busca resposta, na grande maioria das vezes se busca um meio, de se resolver os seus próprios problemas, enfim. E, normalmente, quando se entra na faculdade de psicologia, se o seu objetivo é a busca de respostas para resolver conflitos emocionais, ou se você está sofrendo com problemas emocionais e acredita que ali você vai encontrar a solução, a sensação é de grande frustração. E isso é extremamente comum e a maioria dos psicólogos sabe disso. Você passa por um ciclo muito grande, normalmente digamos, de reenquadramento. Você começa a entender que o que a psicologia vai te oferecer é uma capacidade de interpretação do psiquismo humano baseado, nos grandes autores, nos teóricos da psicologia. E, ao final de tudo, você, durante todos os anos que você fica na faculdade de psicologia, você não aprende uma única, preste bem atenção nisso, uma única técnica para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Nenhuma. Tanto é que depois que um psicólogo, uma pessoa termina a graduação de psicologia, aí normalmente ele vai fazer um outro curso de especialização, para que ele possa se especializar em sua área de atuação. Ou seja, se a pessoa terminou a graduação, a partir daí ele é bacharel em psicologia. Só que para que ele defina que ramo da psicologia ele vai atuar, ele vai precisar fazer uma especialização. Então, normalmente, ele faz uma especialização na área de terapia cognitivo-comportamental, ou na área psicanalítica, enfim, qualquer outra área, na área behaviorista, enfim. Tá? São diversas as áreas. E até por isso mesmo que se faz uma especialização depois, para que a pessoa tenha um conteúdo mais específico. Então, por que estou te falando isso? Porque, na realidade, a proposta da nossa terapia, da terapia de reprocessamento generativo, é sem muito aprofundamento, digamos assim, em relação às interpretações do psiquismo, às interpretações da escola A, da escola B, da escola do teórico X, e não estamos falando de forma negativa, não. Só estamos falando claramente de que o nosso objetivo não é buscar a interpretação através de aglomerado de conhecimentos teóricos de determinado eh, eh, autor. Não é isso. O nosso objetivo com a TRG é trazer a interpretação mais simples, mais clara e mais objetiva e proporcionar as ferramentas mais poderosas possíveis, buscando ajudar as pessoas a resolverem efetivamente os seus problemas. Como nós falamos com frequência, quem tem dor tem pressa. Quem sofre tem pressa. Ora, se você sofre, se você tem uma dor, se você tem depressão, angústia, se você carrega um trauma de infância, um abuso sexual, se você se sentiu abandonado, se você foi vítima de pais, de mães narcisistas que te provocam um sofrimento terrível, ora, o que acontece com você? Você acaba carregando um bloco gigantesco de dor e, nesse momento,
Se você está sofrendo, obviamente você tem pressa para se livrar de tudo isso, para resolver esse bloco de dor e de sofrimento. Então, o nosso objetivo é justamente esse. Não necessariamente buscar o aprofundamento do autoconhecimento para que você entenda, porque eu faço isso, porque eu sinto aquilo, porque eu sou desse jeito. Não é esse o nosso objetivo. Não temos nada contra isso. E, inclusive, nós normalmente dizemos, é fantástico. Você fazer uma terapia de autoconhecimento é maravilhoso. Agora, se você está com uma dor muito grande, se você está se sentindo machucado, se você tem um trauma, uma dor, um sofrimento, uma depressão, uma angústia, insegurança, medo, provavelmente todas as interpretações que você fizer de si mesmo vão estar contaminados por essa carga de dor e sofrimento. Então a gente se questiona: será que é o primeiro passo mesmo, a gente buscar o autoconhecimento enquanto a gente tem um espinho enfiado na gente machucando? Ou o ideal seria que a gente resolvesse primeiro essa dor que dói tanto e depois disso, aí sim, nós fôssemos em busca do autoconhecimento, se for ainda necessária a nossa busca. Percebe? Então, não temos absolutamente nada, nada contra o método tradicional da psicologia, baseado nos seus métodos interpretativos, filosóficos, sociológicos, não temos absolutamente nada. Até porque eu mesmo, sendo psicólogo, eu conheço muito bem o objetivo da psicologia e ela não é não tem por objetivo fazer com que as pessoas percam tempo. A psicologia só construiu um cabedal de conhecimento e ela caminha por essa filosofia da interpretação e ajudar as pessoas para que elas tenham elementos para se conhecerem. Tanto é que um dos grandes problemas do psicólogo quando está em treinamento é não interferir. Eu queria muito ajudar as pessoas quando estava na faculdade, e a primeira vez que eu ajudei uma pessoa, eu estava no estágio, então eu não estava formado ainda em psicologia, já era terapeuta, mas não era ainda psicólogo formado. E o que acontece? O primeiro atendimento que eu fiz, como eu pedi para que uma pessoa fizesse determinada tarefa para ela ver o resultado que ela tinha, eu recebi foi um grande um grande esporro, digamos assim, uma grande reclamação da minha orientadora, porque o papel do psicólogo não é de interferir na vida das pessoas. Imagina o quanto isso não é frustrante. E eu gostaria de aproveitar isso também para esclarecer. Gente, olha só, eu falei que eu era terapeuta, mas ainda não era psicólogo. Bem, eu fiz psicologia porque eu acreditava que teria maior conhecimento para estruturar a terapia que nós já estávamos desenvolvendo. Não foi exatamente isso, a gente aprendeu muita coisa, mas não foi exatamente isso. Mas o que eu queria dizer é que há uma diferenciação muito clara. Para ser terapeuta, qualquer pessoa pode ser terapeuta. Qualquer um. Não precisa que você faça uma graduação, uma faculdade, não. A não ser que você queira ser psicólogo. Por quê? A carreira de psicólogo, a profissão de psicólogo é uma formação acadêmica. Então, significa que você tem que fazer todos os estágios do ensino, em escola, em nível médio, etc., até que você chegue à universidade, faça a graduação universitária, para daí sim você ser psicólogo. Para ser terapeuta, não. Qualquer pessoa pode ser terapeuta. Da mesma forma que qualquer pessoa pode ser professor, na verdade. Se você, eu gosto muito de matemática, eu tenho muito conhecimento com matemática. Bem, eu vou ensinar matemática. Não há nada que te peça. Por quê? Porque são profissões não regulamentadas, como uma profissão qualquer. Então, a profissão de terapeuta é uma profissão não regulamentada. Então, eu gosto de esclarecer isso, porque, eventualmente, esse é o grande questionamento que se faz. Mas como assim vocês formam terapeutas, mas não tem que ser psicólogo? Não, não precisamos, tá bom, gente? Tudo que a gente precisa de uma formação bem feita, eticamente estruturada. E, claro, a sua formação tem que ser uma formação em que você realmente tenha conhecimento e ferramentas para ajudar as pessoas. Porque senão você não vai ter cliente, você não vai ter resultados, então rapidamente você vai desistir da profissão de terapeuta. E o nosso objetivo não. É formar terapeutas que dão ou que têm ferramentas poderosas, mas não só para ajudar as pessoas. Mas a base do nosso trabalho é a congruência, é o raciocínio coerente. Ora, se o meu conhecimento que eu tenho serve para ajudar pessoas, esse conhecimento precisa então servir primeiramente para me ajudar. Então, primeiro, isso tem que ser útil para mim. Se for útil para mim, aí sim faz sentido eu ajudar pessoas a
com esse trabalho como terapeuta. E esse é o caso da Rúbia. Ela está ajustando aqui, a gente vai ter fazer um teste até mesmo no ar, porque nós testamos alguns minutos atrás, tá certo, a conexão, e nós estamos com 2 focos, ela está no celular e está no computador. A gente vai ver qual dos 2 está funcionando melhor, e a gente vai começar a nossa entrevista aqui. E a história dela, eu tenho certeza que você vai gostar, porque é muito interessante, tá bom? Então vamos lá. Rúbia, boa tarde. Boa tarde, Jair. Como vai? Tudo bem? Você tá com eco? Tá, Não, já cortei, tá tudo bem. cortou? Ah, então tá jóia. Pronto, então eu vou tirar você do outro. Tá Tá, pronto. E agora? ótimo, Agora. ótimo, Ó, perfeito. então agora tá perfeito e a visão Tá, tá muito boa. Eu vou ótimo, melhorar aqui nosso enquadramento. Pronto, um pouquinho melhor. Isso. isso. Ótimo, então deu tudo certo. Deu. Passamos um perrenguezinho antes de começarmos aqui, né? Mas eu costumo dizer que isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque quando você tá em paz, quando você tem paz dentro de você, você vai fazer algo ao vivo. Isso vai ficar gravado, obviamente, mas estamos aqui ao vivo. A gente entra um pouco mais cedo para testar tudo, para ver se está funcionando, mas há possibilidade grande de dar errado. Se você tem paz, tem estrutura, tem tranquilidade, você resolve todos os perrengues, todos os problemas e fica com um sorriso, como a Rúbia está agora. Nem parece que a gente passou um perrengue antes de entrar no ar, entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Quando você percebe que você realmente está reestruturado, você percebe através da congruência do seu comportamento, porque a vida fica mais leve, fica mais tranquila. Na verdade, Rúbia? Verdade, com certeza. Eu sempre falo, né, Jair, que a vida fica em equilíbrio, né? Quando a gente passa pela TRG, tudo fica em equilíbrio. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você não tem mais problema? Óbvio, lógico que tem, mas a gente está estruturada, então a gente tem aquele equilíbrio para tomar as decisões, para ver as coisas de outra maneira. E como você falou, quando o interno está ok, o externo resolve. Exatamente. Bem, mas vamos lá. Rúbia, eu gosto de fazer uma sequência de perguntas. Já entrevistei você mais de uma vez, inclusive, né? Sim, Mas a gente vai seguir mais ou menos o roteiro do que tiver, mas fique totalmente à vontade para que você possa falar tudo o que você quiser para as pessoas que estão aqui para ouvir você. Tá com certo? certeza. Então, a primeira coisa é: como é que você nos encontrou? Então, eu encontrei, eu estava num certo momento da minha vida, Jair, muito desesperada, porque eu tenho 51 anos, né? Eu fui casada há 33 anos e em plena pandemia, em 2020, eu resolvi separar. E eu separei, saí de casa sem emprego, eu já não estava trabalhando há 3 anos, eu estava sem emprego, saí de casa e aí, há 20 anos eu trabalhei muito com política, né? E aí, um amigo me ajudou, que era candidato, eu fui trabalhar com ele, trabalhamos 2 meses na campanha, e ele perdeu a eleição e eu fiquei desempregada. E no desespero, um dia, eu não sabia mais o que fazer. Eu estava assim, sem rumo, não conseguia mais nem assimilar. E aí, um dia, no meu apartamento, eu rezando, falando, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. E aí fiz uma oração, entrei no Instagram e encontrei o professor Jair falando de um mini curso, né? E aí eu falei, gente, eu tenho que assistir isso aqui. Me chamou muito a atenção. E assisti o mini curso. Só que fiquei encantada, Jair. Só que eu não tinha dinheiro para comprar o curso. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí comecei a fazer minhas orações, comecei a pedir, porque assim, foi uma conexão que eu queria ser psicóloga, Jair. Eu queria muito ser psicóloga, eu sempre tive essa vontade de conhecer a mente humana, de ajudar as pessoas, sabe? De conversar com elas, de receber elas falando, sempre eu gostei muito sobre isso. E aí eu não tinha dinheiro. Aí eu comecei, falei, gente, o que eu faço? Mas eu falo que o Papai do Céu é tão bom com a gente, e aí as coisas começaram a dar certo e eu consegui comprar o curso da TRG. E foi assim, mágico, já foi assim, tanta coisa na minha vida que eu não percebia, que a gente, né, Jair, quando a gente está na dor,
As coisas estão do nosso lado, as coisas estão ali, mas a gente não consegue enxergar o que acontece realmente com a gente. E com a TRG, só de vendo as aulas, eu sempre brinco, eu falo que eu fiz o curso, acho que em 47, 50 dias, né? Eu começava às 8 horas da manhã e ia até 8, 9 horas da noite estudando, e a família, o que você está fazendo? Você não está mais de cá? Não, estudar, estudar, e fiquei estudando o tempo todo. E para mim foi assim a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Jair. Tá, então deixa eu aproveitar e perguntar, como sou eu que estou lá dando as aulas, né? Por favor, seja muito franca. Como era a experiência das aulas? Porque você queria ser psicóloga, né? Você queria conhecer o psiquismo humano. Uhum. Como eram as aulas? Você fez um esforço muito grande para poder assistir às aulas? As aulas eram claras, não eram? Elas realmente ajudaram você a entender o psiquismo humano? Como é que foi isso? Por favor. Tranquilo, assim, eu vou falando agora, o professor Jair explica com tanta simplicidade, com tanta naturalidade, e é uma coisa que ele sempre fala, né, professor Jair, que fala assim, as pessoas, e hoje eu percebi isso, a gente foi criado, foi acostumado, e o que é bom, o que é ótimo é difícil, e não, o professor Jair ensina com uma clareza, sem palavras difíceis, e tudo é simples. Isso eu estou copiando de você, tá, Jair? Tudo é simples. Exatamente. Tudo é tão simples o jeito que você explica. Quando eu comecei a falar da TRG para as pessoas, todo mundo duvidava, por quê? Porque sabia que eu estudei em pouco tempo, né? Mas como assim você é uma terapeuta em 60 dias, vamos falar? Não tinha como falar, né? Saber. Falei, não, o professor explica simples, e a gente entende. É muito gostoso escutar você ensinando, e a gente, cada vez mais, a gente quer estudar, mais a gente quer aprender, mas é muito bom. Que bom, que ótimo. Bem, então vamos lá. A gente vai falar então agora, você já falou que você fez a formação, que você fez o curso, que te ajudou. Agora, emocionalmente, como você estava, e agora, por favor, fica à vontade, conta a tua história de vida. Como é que você chegou até aquela situação de terminar um casamento, na situação financeira que estava? De onde você veio? Qual foi a sua vida? Quais são os momentos mais marcantes da sua vida? Por favor, conta pra gente, porque o que tiver de pergunta eu vou perguntando. Quem fizer pergunta aqui eu vou colocando. Então tá, vamos lá. Eu nasci no Paraná, Marechal Cândido Rondão, né? Minha mãe e meu pai têm uma irmã, né? E assim, eu sempre fui uma criança muito danada, muito levada, muito feliz, Jair. Eu era uma criança totalmente feliz. E aí, eu era apaixonada pelo meu pai era meu herói, tinha uma conexão muito grande com meu pai, e minha mãe sempre foi muito rígida. Hoje eu sei que eu sou filha de uma mãe narcisista, uma coisa que eu não sabia, hoje eu entendo. Você descobriu E, isso onde? para mim, Jair, todas as aulas são incríveis, mas para mim, a melhor aula que você deu foi a mentoria, eu não lembro se foi... Você lembra que foi ano passado, julho ou agosto, foi a mentoria sobre narcisismo, que para mim, você estava falando, dando aquela aula exclusiva para mim. Por quê? Muita gente disse isso. Porque além, Jair, de eu ser uma sobrevivente, eu sou de uma filha de uma mãe narcisista, eu casei com um narcisista, que Cara, hoje eu entendo que é compulsão à repetição. Tanto é, Jair, que muitas vezes eu olhava para ele e falava assim, você tem que ser filho da minha mãe, não eu. Né? Eu não entendia, hoje eu entendo. Então, vamos lá. E aí, Jair, minha mãe e meu pai tinham um relacionamento até bom, só que um dia meu pai foi na esquina comprar cigarros e nunca mais voltou. Nessa parte, a minha mãe ficou desesperada, procurando por tudo quanto é lugar, aonde que ele estava, tudo. E na esquina da minha casa, onde meu pai foi comprar o cigarro e desapareceu, era um hotel com um bar, e minha mãe sempre ia lá para pedir informações, que tinha muito caminhoneiro que passava ali, pedia informações e tudo. E numa dessas idas lá, eu sempre ia junto, eu tinha 8 anos, o namorado de uma amiga me abusou. Ele, na frente de todo mundo, Jair, eu sempre, tanto é no livro
que nós escrevemos, né, que eu sou coautora do livro. Legal. Aqui, Tá aí, né? tá aqui. Eu conto essa história e falo que é incrível, Jair, porque as pessoas sempre pensam que quando uma criança é abusada, ela é abusada separadamente, isoladamente. Não, eu fui abusada por esse senhor numa roda de amigos conversando. Ele me colocava no colo, né, apertava meu braço e falava: se você contar para sua mãe, eu vou machucar sua mãe. E com a outra mão ele pegava a minha mão e colocava no órgão genital dele. Caramba. Então era horrível, assim. Eu não lembro sinceramente quantas vezes foi, porque a gente ia muito lá, tá? E aí ali, Jair, eu falo que começou a desandar a minha vida, vamos falar assim, emocionalmente, né? Tá, meu pai ficou 1 ano sumido. Depois de 1 ano, ele apareceu do nada, sem dar explicação, sem nada. Mas eu tinha porque ele era meu herói, né? E aí eles voltaram, decidiram, só que eles estavam morando aqui no Mato Grosso, em Sinop. E aí minha mãe resolveu atar o casamento de novo e nós viemos para Sinop. Quando nós viemos para Sinop, eu estava de 9 para 10 anos, né? E aí, com 11 anos, um dia à noite, meu pai entrou no meu quarto e a gente sempre conversava muito, eu sempre falava demais com meu pai, a gente era amigo. E aí ele entrou no quarto, estava escuro, ele abusou de mim. Caramba. E aí começou o meu drama, Jair. Por quê? Porque assim, o que vinha na minha lembrança era o sofrimento da minha mãe, quando ele ficou 1 ano afastado. Então, quando eu decidi, eu fiquei a noite inteira acordada e eu decidi de manhã contar para ela. Só que quando eu me arrumei, quando eu fui para entrar na cozinha, que eles estavam tomando café, para contar, me veio todo o sofrimento da minha mãe, que ela ficou sozinha, criando eu e minha irmã, fazendo tudo, e eu decidi não contar. E aí, Jair, olha que interessante. Ela pegou, estava pronta para ir para a escola, ela pegou e falou assim: senta para tomar café. Eu falei: eu não quero. Meu pai bateu na mesa, ele falou: você vai sentar agora. Ele deu um tapão na mesa, assim, e aí eu peguei e sentei, só que assim, a impressão que eu tinha é que eu estava inteira congelada, já igual da noite anterior. Eu estava congelada, eu não conseguia me mexer. Eu escutava, né? Hoje não, né, Jair? Mas eu escutava muito assim: a pessoa sofre, por que não reage? Por que não faz alguma coisa? Não tem como, Jair. A gente fica paralisada, dá a impressão que você vira um cubo de gelo, entendeu? E você não consegue ter reação nenhuma. E aí, Jair, eu fiquei 2 meses sem abrir a boca. Por Caramba. isso, com meus clientes, eu sempre falo, sabe? Eu falo assim: criança dá sinais. Sempre. Quando você vê uma criança que tem um comportamento, que ela muda as atitudes dela, pode verificar que tem alguma coisa errada. Ela se expressa. O meu se expressar foi calar. Eu fiquei 2 meses, nem na escola, nem em casa, nada. Me perguntava, eu só fazia por sinais, igual antes. A gente, acho que foi ali que eu aprendi a fazer os sinais, né? E aí, Jair, eu nunca mais falei com meu pai e nunca mais deixei ele encostar em mim. Eu sempre ia buscar ele no serviço, estava chovendo, ia de guarda, nunca mais, Jair. E aí ele fechou o emprego que ele tinha e foi para o garimpo, e para mim foi um alívio isso. Só que no garimpo, aqui no Mato Grosso, ele pegou 25 malárias. Caramba. E aí ficou muito doente. E ele se suicidou. E aí, Jair, começou outro drama na minha vida. Por quê? Porque eu achava que ele tinha se matado por minha causa. Por causa que eu não falava mais com ele, por causa que eu não deixava ele encostar em mim. Então foi assim, Jair, horrível isso. Para mim, que eu carreguei isso muito tempo. E foi andando, foi. Eu estava com 14 anos quando isso aconteceu. Com 16 anos, eu engravido. É normal que quando. Não é normal, é comum, na verdade, que quando uma pessoa sofre um abuso sexual, a vida sexual relacional dela fica completamente desordenada. Então, é como se a pessoa, e a gente explica isso na formação, que o inconsciente, ele tenta fazer com que você compreenda tudo
que você vive, todas as emoções, as Uhum, sensações, uhum, as experiências. Mas aquilo que te machuca de tal forma que você não consegue entender, o teu inconsciente engancha e fica numa compulsão, repetição. E aí acaba atraindo mais do mesmo, mais coisas que vão fazer com que você passe por situações tão dolorosas quanto foi aquilo lá no passado. Então, eu já vi um comentário, me permita, Rubem, porque eu acho que isso sim, fica bom, por é um, favor. é um tema muito sensível que pode ajudar muita gente. Há muito tempo atrás, eu atendi um rapaz e ele falando, a gente acabou, no trabalho, a gente acabou Uhum, ele descobriu que ele tinha sido abusado sexualmente. Ele e a irmã tinham sido abusados sexualmente. uhum, E ele descobriu isso, coisa que a mente tinha bloqueado. E foi resolvido, resolvemos aquilo. Mas mesmo tendo resolvido, ele fez o seguinte comentário comigo. Ele disse: que pena que a minha irmã virou uma prostituta. Eu olhei para a cara dele e falei: por quê? Ele disse: não, porque ela se perdeu na vida. Eu disse: me diga uma coisa, ela foi abusada sexualmente tanto quanto você, não foi? Aí ele disse: foi. Eu disse: você já parou para pensar que, na verdade, ela não é uma pessoa de que se prostituiu, que é safada, como ele disse, estava falando. E o que ela está fazendo, na verdade, é uma busca inconsciente das coisas. uhum. E ela acaba atraindo isso para ela sem que ela queira. Você já parou para pensar que ela deve sofrer muito com isso? Porque ela deve estar carregando essa dor, e essa dor faz com que ela busque mais daquele sofrimento até que ela entenda tudo aquilo. Tempos depois, esse rapaz chegou para mim e falou: eu queria lhe agradecer, porque eu passei a ver a minha irmã de outra forma. E realmente, ela é uma pessoa que ela nunca teve um dia de paz na vida por causa daquele abuso. Agora eu entendo por que, que a vida dela é tão desordenada, e esse é o motivo. Então você ser abusado aos 14, novamente, né? E aos 16, de repente se casa, a gente já desconfia que talvez Então, não tenha sido a melhor escolha do mundo, né? exatamente, Jair. E aí, aí começa, o que eu quero assim deixar bem claro, o narcisismo da minha mãe, né? Por quê? Porque quando eu contei que estava grávida, a gente estava no Paraná, em Curitiba, num prédio, e a gente estava num apartamento 18º andar. Quando eu contei para ela, a primeira reação dela, Jair, ela falou assim: o que os outros vão pensar que eu tenho uma filha grávida solteira, né? Tá, aí foi. E aí ela queria se jogar do 18º andar. Eu tive que segurar ela, eu tive que, com toda a força para ela não se jogar. Fiquei a noite inteira acordada. Mas uma hora ainda mais grávida, a gente tem muito sono, eu cochilei. Quando eu cochilei, de repente eu acordei e ela não estava no apartamento. Jair, você tem noção do desespero meu? Com certeza. Você, você deve ter Eu enlouquecido. Aí eu corri para a janela, olhei lá embaixo, que foi a minha primeira reação, e graças a Deus ela não estava lá. E quando me virei, ela entrou com sacolas de fruta para mim comer, falou: você tem que se alimentar bem. E aí tudo bem, a gente voltou para o Mato Grosso, e aí ela chamou meu ex-marido, né, e falou: ó, ou você casa, ou daqui 30 dias ela está na rua. E não Cara, tem conversa. para E uma aí menina eu de 16 anos, E grávida, né, Jair? Hoje eu olho uma adolescente de 16 anos, eu fico assim olhando para mim, sabe? Eu olho para gente, eu era uma criança, né? Assim, o meu filho, eu falo, meus filhos são tudo na minha vida. Mas o que eu passei ali olhando, sabe, Jair? E aí, então, aí vamos lá. Aí voltamos, casamos em 30 dias, porque senão eu ia para a rua, né? E aí começou outro drama na minha vida, Jair, porque assim a gente era muito imatura, eu tinha 16 anos, ele tinha 19 anos. Só que assim, eu sempre comento agora com as minhas amigas, o meu casamento acabou no dia que eu casei, né? Que quando nós saímos da igreja, ele pegou a aliança, tirou e colocou no bolso. Para mim, esse ato hoje é como assim, a sua vida acabou agora, sabe? E aí, no primeiro, segundo dia, ele já saiu para boate, para restaurante, me deixando em casa. E aí começou todo outro dilema na minha vida. E aí, com um filho pequeno, eu sofri muito no parto do meu filho mais velho, muito mesmo. O nervo da minha coluna saiu fora do lugar.
Ficou 15 dias, Jair, fora do lugar. Eu reclamava para minha mãe, eu reclamava para ele, eu reclamava para o médico. Falava, isso é coisa de criança, 16 anos, tá doendo, dói assim mesmo, porque foi parto normal, que eu falo que foi um homem que deu, né, Jair? Porque para mim é anormal. Parto normal, de normal não tem absolutamente Eu nada. pensei nisso. Olha, Exatamente, não tem nada de normal naquilo lá. E aí, tá, eu fiquei 15 dias, tanto é que eu tive vários problemas na coluna, né? Mas hoje, graças a Deus, está resolvido. Até meu problema da coluna, a TRG resolveu. Depois eu conto. aham, Vamos no raciocínio. E aí, Jair, eu tive muita pressão, assim, muito sozinha eu fiquei, já tinha as dores dos abusos, já tinha, eu não podia contar com ninguém, e tudo aquilo, hoje eu entendo que era batendo no meu inconsciente, toda aquela dor, tudo aquilo, e eu tentei o suicídio. caramba. Eu tomei uma caixa de remédios e fui parar para o hospital, fizeram lavagem, fizeram tudo, graças a Deus hoje eu estou aqui. E assim, por muito tempo, Jair, eu não sentia culpa do suicídio em si, mas eu carregava a culpa, como que eu poderia deixar meu filho pequeno? Só aumenta, né? Só. As culpas só pioram. Exatamente, era uma culpa em cima de outra, um tormento em cima de outro e tá. E aí tá, meu casamento foi assim, depois disso a gente se mudou, veio morar para a capital e eu procurei uma psicóloga. Porque Jair, isso que eu acho tão interessante, tão legal, porque assim, eu sempre sabia que eu precisava de ajuda, sabe quando você tem aquela, fala, cara, tem. Hoje eu entendo perfeitamente, porque era ali que tava tudo aquela dor. E eu fiz 1 ano de tratamento com psicólogo toda semana. Olha, Jair, se eu encontrasse essa psicóloga, desculpa, eu sei que é colega seu, mas Jair, ela ferrou com a minha vida. Eu tô rindo de nervoso. Jair, olha só, 1 ano eu fazendo terapia, contei tudo para ela. Ela chegou um dia, eu falando aí do meu casamento, já tinha, porque a gente sabe que o psicólogo ajuda, porque você põe para fora, você fala, você se expõe, mas não resolve, né? E aí, Jair, eu reclamando do meu casamento, do jeito que ele me tratava, tudo, ela falou, chama ele para cá, para fazer, eu vou fazer uma consulta com ele para ver o problema para a gente tentar resolver. Tá, aí fomos nós dois, eu fiquei lá fora, ele entrou, ficou 1 hora lá fazendo sessão. 1 hora ele pegou, nem, acho que não deu 1 hora, deu uns 30, 40 minutos, ele saiu, vou trabalhar e agora você entra. Quando eu entrei, Jair, ela acabou com a minha vida. Ela falou que eu estava totalmente errada, que ele era um marido excelente, que ele mentiu tanto para ela, Jair. E hoje nós sabemos, nós que somos especialistas em leitura corporal, que jamais um cliente faz isso conosco, porque nós sabemos quando um cliente está mentindo, né? E aí, Jair, ele mentiu tanto para ela falou que eu estava errada, que eu precisava de muito mais terapia, porque ele era um cara legal, um cara bacana. Você tem noção? Eu tenho noção. Veja, nós começamos hoje, antes de você colocar você aqui no ar, eu estava falando que é, o, a maior parte dos psicólogos, mas isso é normal. Isso é Uhum, até mesmo aqui com a gente. Boa sim. parte das pessoas que nos procuram, elas estão em busca de respostas para suas dores emocionais e também para curar suas dores. Uhum, O nosso trabalho aqui é justamente esse, dar respostas coerentes e lógicas, porque toda emoção tem lógica, não é? A gente entende, a gente enxerga isso e uhum, mostra isso. E a segunda é dar ferramentas e elementos para a pessoa realmente resolver o problema. Mas a maioria dos colegas que fazem psicologia, é, eles não encontram essas respostas com clareza. E eles não encontram as ferramentas para solucionar seus problemas. O que acontece? Acontece que muitas vezes a pessoa vai cuidar de outros sangrando, sem preparo, sem exatamente. cuidado, mesmo tendo feito faculdade. Porque emocionalmente ela está do mesmo jeito ou pior. Porque agora ela não tem mais a esperança de solução. Muitas vezes eu já vi, e gente, eu não estou falando mal da classe, porque, repito, eu sou psicólogo, tá? Mas eu já vi gente atender clientes
expressando inconscientemente a sua raiva, a sua revolta por ela não ter conseguido resolver o problema, Uhum. como é que aquela pessoa queria resolver? E meio que ela até piorava a situação do cliente. E eu, como era uma pessoa conhecida, eu falei, querida, você precisa de férias, você precisa parar, você precisa rever o que você está fazendo, porque você está colocando sua frustração em cima dos clientes. É claro que não é um caso comum, isso foi uma coisa rara, tá certo? Não estou dizendo que isso é a regra, mas infelizmente coisas como essa acontecem. Acontece. E aí, Jair, para mim só piorou, né? Porque era um casamento que eu queria sair, eu queria ir embora desse casamento, eu fiquei mais dependente ainda, porque um profissional falou para mim que a errada era eu, E entendeu? a sua autoestima já não era essas coisas, porque quem é abusado sexualmente não tem autoestima, né? Não, nada, zero, né? E aí tá, e aí meu casamento foi indo, Jair, e aí eu resolvi contar para minha mãe, depois disso, que aliviou um pouco, eu estava acho que com 24, 25 anos, eu fui contar para minha mãe que eu fui abusada pelo meu pai. E aí ela falou, se tá entre família, tá tudo bem. E aí foi outro baque na minha vida. E aí, Jair, eu fiquei 8 meses sem falar com a minha mãe, só que assim, eu fiquei tão revoltada, e nesses 8 meses, Jair, eu percebi que essa revolta estava fazendo mal a mim e não a ela. E aí eu voltei a conversar com ela normal, o assunto, nunca mais falamos sobre isso, encerrou e eu fui seguindo minha vida, Jair. Comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade, né? Fiz faculdade, trabalhei bastante, mas meu casamento era sempre aquilo, sabe, Jair? Eu tenho uma amiga que toda vez que ela chegava para mim, ela falava para mim assim, como você está? Aí eu falava assim, eu sinto que isso aqui não é minha vida. Eu sempre achava, sabe, Jair, quando você está num lugar, mas não é seu, você fica deslocada, eu sempre tive essa impressão. E aí foi embora, né, Jair? Foi até chegar os 32 anos de casada, eu comecei a ficar muito doente, com muita dor na garganta e ouvido, de ter que tomar corticoide, Jair, porque nenhuma medicação, antibiótico, nada mais resolvia cortar. Meu ouvido sangrava, a minha garganta, direto, infecção na garganta. Hoje a gente sabe, por quê? O ex, ele nunca deixava eu falar. A gente podia estar numa roda de amiga, a gente podia estar em algum lugar, e aí eu abria a boca, ele interrompia, porque nós sabemos que o narcisista, ele é o foco das atenções, né? Ele é o melhor, ele é o cara, ele é o bom, ele é tudo. Então eu nunca podia falar, eu nunca conseguia terminar uma frase, Jair. E eu nem Cara, percebia, e eu sempre ficava quieta, né? Totalmente quieta. Tanto é que eu tenho tiroide, né? Tomo remédio, e graças a Deus, Jair, deixa eu contar essa notícia boa. De sim, 100 miligramas está 60 miligramas. Está diminuindo a minha tiroide, tá? Vou parar de tomar remédio, Jair. Você vai ver que eu vou parar de tomar nós remédio. costumamos dizer que quem tem problemas na tireoide, por exemplo, frequentemente, popularmente, seria a pessoa que engoliu muito sapo. Engole tanto sapo que você não aguenta, isso aqui fica travado. Problemas de Uhum. infecção de garganta recorrente, quando obviamente não é por um problema de você estar se infectando com alguma bactéria, alguma coisa, que a maioria dos casos não é isso, frequentemente é quando a pessoa não consegue se expressar. E problemas nos ouvidos é porque é quando a pessoa não aguenta mais ouvir determinadas coisas, críticas, repreensões, etc., e começa a ter problemas. É óbvio, é natural. Toda emoção tem lógica. Tem. E tapa na mesa, Jair. Olha que interessante. Eu só percebi que meu marido batia no balcão, na mesa, direto, quando eu fui levar o nosso livro para minha mãe, quando saiu, e aí eu fui perguntar para ela referente aos abusos. Mas peraí, deixa eu voltar um pouquinho, senão eu vou misturar tudo. Peraí. Da E garganta. aí eu fiquei 1 ano tomando remédio e 1 ano planejando o divórcio. 1 ano, gente, colocando todas as questões, tudo, porque a gente tinha um patrimônio razoável e tudo, e aí o dia que eu decidi, cheguei para ele e falei, eu quero o divórcio. Ele falou, tudo bem, se você quiser sair de casa, você vai para casa da sua mãe e da sua irmã. Eu falei, mas como assim? O patrimônio é nosso. Ele falou, não, você vai. Porque ele tinha tanta certeza, Jair, que eu não iria separar por causa do controle que ele tinha em cima, emocional em cima de mim, que ele não acreditava nisso, né? E eu
Até que eu tive que envolver meus filhos, e aí quando eu envolvi meus filhos, fiz uma proposta para ele e consegui sair de casa, e aí que eu encontrei a TRG, que foi o começo da história. E aí deixa eu voltar então lá. Quando saiu o livro, Jair, que eu fui levar para minha mãe, eu levei para ela, e aí a primeira coisa, ela chorou muito quando ela leu o capítulo, né? E aí ela pegou e falou assim, a culpa é sua. Aí eu falei, mas como assim a culpa é minha? Por que você não me falou? Aí eu falei, mãe, você estava dentro de casa. Ela falou, eu sabia desde o início, desde o dia. Tanto é que seu pai bateu na mesa quando você falou que não queria tomar o café da manhã. Caramba! Jair, aquele dia meu mundo caiu de novo. Por quê? Porque quando eu contei para ela lá atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, foi um choque, né? E agora, quando ela contou que ela sabia desde o começo, para mim foi pior ainda. E o tapa na mesa eu não lembrava, mesmo com o reprocessamento, essa imagem não veio, mas quando ela me falou, aí veio tudo à tona. O seu marido fazia a mesma coisa. O mesmo tapa na mesa. E assim, hoje se eu me lembro, entendeu? Um tapa na mesa, eu me calava. Jair, eu tinha medo de pessoas falarem alto, as pessoas quando gritavam, e eu não percebia, eu só comecei a perceber isso depois que eu tinha sempre esse reflexo, sabe? Das pessoas falar, eu me encolher e ficar quieta no meu canto. E aí, Jair, eu comecei a perceber do controle tanto que o ex tinha em cima de mim e da minha mãe. E por que eu comecei esse controle? Porque quando ela pegou, ela falou isso referente ao livro, ela falou assim, você jamais deveria ter escrito esse livro. Eu falei, mas por quê? Ela falou, o que as pessoas vão pensar de mim? A preocupação é somente ela, não é o seu sofrimento, a sua dor, é somente a imagem que as pessoas vão ter dela. Exatamente, tá, Jair? Aí Jair, eu agradeço você tanto, tanto, porque eu tenho certeza absoluta, se não fosse a TRG, naquele dia, o que eu fiz, Jair? Eu falei para ela que eu fiquei muito cansada, fui num quarto, deitei, reprocessei sozinha tudo que tinha acontecido. Falei, deixa eu né? Aí fiquei lá 1 hora reprocessando, levantei, falei, mãe, vamos dar uma volta, abracei ela, saí como se nada tivesse acontecido. Mas isso, Jair, eu só consegui por causa da TRG, porque senão jamais, eu tenho certeza absoluta, eu conseguiria ter essa atitude, entendeu? E ter esse controle emocional que eu tive nesse momento. Só que aí, Jair, as coisas ainda ficaram um pouquinho mais estranhas. Porque, assim, a gente está no divórcio, separou as coisas, consegui, e eu estou morando numa chácara faz 6 meses, né? E aí, a minha mãe, ela não suporta mato, né? Ela é uma pessoa, porque a mente dela é assim, né? Acelerada. Acelerada, e ela precisa de gente, e eu sou totalmente ao contrário, eu amo natureza, eu amo ficar sozinha, eu adoro ficar com os meus pais, eu me divirto comigo mesmo, dou risada comigo mesmo, eu amo ficar, e eu sempre quis morar na chácara. E agora, nas divisões, eu fui morar para a chácara, né? Quando eu contei para ela, Jair, ela surtou, literalmente, porque, em primeiro lugar, ela me liga, você já tem namorado? Eu falo, não, mas como assim? Ela não se conforma de eu estar sozinha. Segundo, o que você está fazendo na chácara? Não, ela me liga de manhã, à tarde, à noite. Já entraram aí? Um bicho já pegou? Minha Aconteceu, e tudo assim. E aí eu peguei e dei um corte nela. Eu falei, mãe, se você ficar me ligando só para me ficar falando coisas ruins, eu não vou mais te atender. Tá, e aí isso ainda tinha, acho que um pouquinho lá de, né, coisa. Um dia eu estava na piscina, tomando uma cerveja, e aí eu falei, não, quer saber, eu vou ligar para a mãe que ela está preocupada, né? Peguei, fiz uma videochamada com ela, falei, mãe, como que você tá? Falei, mãe, que linda, aqui tá um dia de sol maravilhoso, tô na piscina, tô tomando uma cerveja, que bom, filho, não sei o que, desligou. Isso era umas 10h30 da manhã. Fiquei ali mais um pouco, tomando sol, fiz meu almoço, almocei, falei, quer saber, eu vou dormir. Dormi 1 hora, mais ou menos, de repente, já ir batendo na porta da minha casa, lá na chácara, e olha só, para você conseguir entrar na chácara, que é um condomínio,
Você tem que... ninguém, só os moradores que têm o controle remoto do portão. Uhum. E aí você tem que a minha chácara tem porteira, com cadeado, com tudo, então só entra autorizado ou a gente tem que ir lá. Batendo, quando eu acordei, sabe assim, onde eu tô, né, tinha tomado uma cerveja, né, falei, gente, o que que tá acontecendo, batendo ali, aí peguei, abri, Jair, você não vai acreditar, tava minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, minha sobrinha, os filhos dela, papagaio, periquito, cachorro. Falei, gente, o que está acontecendo? Falei, a mãe ligou falando que você está se matando. Como assim? Jair, você tem noção do controle que ela quer ter em cima de mim? E por que isso está acontecendo, Jair? Porque, primeiro, eu fui morar na chácara sem pedir autorização para ela. Segundo, eu estou levando minha vida do jeito que eu quero. Quando ela fala essa questão, eu acho tão interessante que ela fala assim, você não está namorando? Eu falo, mãe, eu quero estar sozinha, eu preciso de um tempo, eu casei com 16 anos, eu não sei nem quem era eu não tinha gosto, eu não tinha vontade, não tinha nada, eu preciso de um tempo só. Não, você precisa namorar. Eu falei, não, mãe, não é a hora, eu preciso ficar sozinha. Quando eu fui para a chácara, eu senti assim, sabe? Eu sinto, Jair, eu não posso fazer o que ela não quer, eu não posso fazer o que ela não gosta. O narcisista, ele morre quando ele perde o controle sobre alguém. Isso é a pior coisa. Ele usa todos os artifícios que ele puder, porque ele precisa ter alguém para ele machucar. E aí, Jair, para você ver que interessante, eu fiquei indignada. Eu fiquei indignada com a minha irmã, fiquei indignada com todo. Eu falei, gente, por que vocês não me ligaram? Nós ligamos, você não atendeu. Eu falei, gente, tá dormindo. Jair, aí eles foram embora, eu liguei para minha mãe, para você ver o grau de preocupação, Jair, dela. Ela não atendeu. Quando foi mais tarde, eu liguei, ela atendeu, ela falou, eu estava na feira conversando com as meninas. Ela tá preocupada que ia me matar? Aí eu peguei, eu falei... Aí eu falei, sabe, já eu falei assim, falei, mãe, o que você fez? Não, mas você não tá bem. Eu falei, mãe, eu fiz uma videochamada mostrando para você dentro da piscina, tomando cerveja, tomando sol. Que pessoa que não tá bem faz isso? Ela falou, não, você está errada, você não está bem. Aí eu falei, mãe, desculpa, mas eu desisto. E aí, já era a minha relação com ela hoje, é a mínima possível, porque eu percebi que não, tudo que eu falar, Jair, não adianta. Porque não tem a ver com você, tem a ver com ela. Exatamente. Agora eu te pergunto, Rúbia, você me encontrou num período de separação, porque agora você está dizendo que houve a divisão da separação dos bens e você ficou com a chácara e tudo mais. Sim. Mas, pelo que eu saiba, pelo que você falou, você não tinha essa força para lutar, você não tinha essa energia toda, você estava, como você falou no início, você estava separada, você estava desempregada, na pandemia e sem saber o que fazer da vida. E aí, o que acontece? O que é que mudou na sua vida? O que aconteceu? E cadê as dores que você tinha, que você estava carregando? Cadê as dores dos abusos que você sofreu, que você estava carregando? Como é que... O que aconteceu com isso? Foi para onde? A TRG eliminou tudinho. Tanto é, Jair, que eu falo assim, eu acho que a maior prova da TRG, que ela resolve realmente os problemas, é eu falar com essa naturalidade, eu falar sorrindo. Quando eu atendo meus clientes, né, Jair, eu sempre falo para eles, eu conto, quando eu vejo que encaixa ali dos meus abusos, do narcisismo, do suicídio, né, eu falo isso, e a pessoa fica assim olhando, mas você fala sem emoção, sem nada, fala rindo, porque no reprocessamento a gente elimina realmente todas essas dores, toda fortalecida. Jair, você tem noção
Eu falei para você antes, eu tinha medo de um tapa na mesa, eu tinha medo de alguém falar alto para mim. Eu tinha um chefe que ele tinha cara braba, assim, cara, eu não ia falar com ele, nunca não falava, eu mandava os outros falar de medo que eu tinha. Outro dia eu fui num casamento da filha dele, ele veio brincando comigo, falando, não tenho mais medo de você não, tá? Não... Jair, assim, é uma força, eu me sinto assim com uma pessoa hoje totalmente realizada, porque eu não sabia falar não para ninguém, Jair. Era primeiro, sempre as outras pessoas em primeiro lugar. Eu não tinha vontade, eu não sabia o que era, sabe? E é tão legal, Jair, que eu falo que esse período que eu fiquei, esses 2 anos sozinha, é muito bom, por quê? Porque eu estou descobrindo coisas em mim que eu não sabia que eu tinha, entendeu? Até, Jair, comida, sabe? Eu gosto de comer isso, eu gosto de fazer isso. Jair, eu não escutava minhas músicas que eu gosto. Hoje lá na chácara sozinho, eu coloco a caixa de som assim, ó, e escuto as músicas que eu gosto, eu faço as coisas que eu gosto, o dia que eu quiser fazer eu faço, o dia que eu não quiser não faço. E essa força, Jair, hoje eu sinto assim, que eu tenho tanta força dentro de mim, eu tenho tanta vontade de viver, Jair, que eu falo que eu vou até os 100 anos, tá? Eu vou até os 100 anos trabalhando. Eu quero trabalhar muito, eu quero atender muito, eu quero ajudar muita gente, sabe? É uma energia assim, porque quando, eu não sei, você, mas quando a gente é pequena, a gente fala, ter 50 anos, vai estar meio agagá, meio não sei o quê. Não, Jair, eu só quero viver. As dores, eu não tenho mais dores. Jair, eu não tenho mais doença. Jair, eu durante 5, 6 anos, eu tinha que fazer colonoscopia todo mês, eu tinha pólipos no intestino. Eu tomava remédio eu não conseguia ir no banheiro sem tomar remédio, eu nunca mais tomei remédio, meu intestino funciona diariamente. Eu tomava remédio para emagrecer, já era uma briga na balança, que você não tem, todo o regime que você imaginar dessa face da terra, eu fazia. Hoje, Jair, eu não faço, eu estou com o mesmo peso há 2 anos. Eu não faço regime, eu não faço nem exercício, né, que precisa fazer. Não tô, não assim, eu ando na chácara, mas só, sabe? Jair, mas assim, eu vou falar para você o começo que a gente começou aqui essa entrevista. Eu estou equilibrada. Eu percebo todo o equilíbrio. Quando eu falei para você do meu problema nas costas, além do parto que eu tive, a carga, né, o peso, Jair, das minhas dores era tanto que entre a C4 e a C5, a cartilagem sumiu. Então, osso com osso era batendo. Então, você imagina os remédios fortes que eu tomava para não doer. Eu pegava meus netos no colo, era uma dor insuportável. Ontem eu fiquei a tarde inteira com a minha netinha no colo, não dói mais, Jair. Eu nunca mais tomei remédio para as costas. Você quer coisa mais maravilhosa que isso? Fantástico isso, né? Fantástico. Olha, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, eu até coloquei aqui antes de você Sim. estar respondendo. Jéssica Collins, como está a sua vida hoje, Rúbia? Você vive de terapia? Responde para ela, por favor. Com certeza. Eu falo assim que é uma coisa assim incrível, incrível. Por quê? Primeiro, eu atendo de casa, online, eu não atendo presencial. Da minha chácara mesmo, eu atendo as pessoas, eu atendo Portugal, eu atendo Itália, eu atendo Estados Unidos, eu atendo o Brasil inteiro, sabe? Eu faço meus horários já, igual de manhã, segunda-feira, não quero atender, não atendo. Na sexta-feira, não quero atender, não atendo, entendeu? Eu vivo hoje da TRG, eu vivo, e é assim, Jair, eu não pago propaganda, eu não faço nada, os clientes vêm, que eu não sei da onde vem, aparece. Hoje eu estou muito feliz, Jair, porque eu estou tratando uma família inteira, comecei pela filha, fui pela mãe, estou tratando o marido médico, sabe? O médico ficou encantado, porque assim, a gente fala assim, mas eu atendendo médico, né? Aí, Jair, foi incrível, e a esposa que recomendou, ela falou, ai, por favor, ajude ele, né? Mas eu acho que ele vai desistir, ele vai fazer uma só para saber como que é, porque ela estava com depressão, hoje com 6 sessões, Jair, ela não está mais depressão. Eu ri tanto dela, Jair, porque
ela estava assim muito, muito debilitada mesmo a primeira sessão. E aí na quarta sessão ela apareceu com luzes no cabelo, um cílio enorme, um batom. Aí ela pegou, ela falou assim para mim, eu acho que eu não estou ainda muito bem. Falei, por quê? Ela falou, eu fui no salão, você sabe que demora para fazer luz. Falei, sei. Falou, e todo mundo olhando para mim. Falei, será que é porque você está linda, você está maravilhosa? Será? Olhando na cama. Falei, tia, olha. Aí quando ela mesmo, ela falou, é verdade, né? Eu falei, com certeza. Uma pessoa que 4 sessões atrás já ele estava com depressão, tinha pânico de sair de dentro de casa. Então hoje eu estou tratando a família inteira, é muito bom já você ver o resultado, sabe? Eu comento com as colegas nossas de terapia, né? Eu sempre falo assim, gente, é tão bom, né, Jair, quando você ajuda, você ganha dinheiro, mas você ajuda as pessoas, você transforma a vida da pessoa. Eu falo sempre assim, Jair, é mágico, é encantador, é mágico. É verdade. E é bom você falando isso, porque veja, quem é hoje, a não ser nosso exército da TRG, né? A não ser os terapeutas da TRG. Quem é hoje que consegue se dar o privilégio de trabalhar de uma chácara, porque você já me mandou várias imagens, gente, ela faz de maldade, mas é pura maldade. Ela manda fotos, e vídeos, da chácara onde ela está morando, e aí tem, um rio, tem patos, tem borboletas, que está ficando cada vez mais raro você ver borboleta hoje em dia, principalmente nas cidades, né. Borboletas, pássaros cantando e tal, um lugar lindíssimo, verde. E aí você tem o privilégio de atender desse lugar, sem enfrentar trânsito nenhum, sem precisar pegar carro, ônibus, condução, Uber, nada disso, não é verdade? E você ainda define o seu horário. Se não quero trabalhar na sexta, na quarta, na quinta, não vou. Posso escolher. Pronto. O melhor exemplo. Nós estamos gravando esta entrevista numa segunda-feira à tarde, né? E eu conversei com você na semana passada. Aí você falou: não, tudo bem, eu organizo minha agenda e fico com a Uhum. tarde livre para a gente fazer a entrevista. Gente, quem é que se dá hoje o luxo de ter controle sobre o seu próprio horário, sobre o seu tempo, próprio tempo? Isso é o que a TRG proporciona. Diga, você falou alguma coisa. Né? Não, Jair, olha que maravilha, né? Por exemplo, eu vou viajar. Eu não desmarco meus clientes. Eu organizo, por exemplo, para atender na parte da manhã. Eu viajo, atendo de manhã, à tarde, à noite eu saio. Eu vou curtir. Eu não preciso, entendeu? Então, assim, de qualquer lugar eu posso atender meus clientes. Eu tenho a minha agenda, entendeu? Eu que faço, eu que mando na minha vida. Mas deixa eu falar um negócio interessante, Jair, que você falou dos animais, né? Ó, Uhum. a inocência da pessoa, né? O dia que eu falei, vou mudar para a chácara, vou atender lá, mas eu quero atender na área, lá no ar livre e tudo, né? Inocência pura, né? Porque os passarinhos não deixa a pessoa concentrar. É Porque muito você legal. Ai, são perrengues. Veja o seu problema. O problema é que você tem que lidar. É porque tem passarinho demais cantando aqui. Ah, não vai dar para trabalhar aqui no meio do campo. eu tenho que ir para dentro de casa. Mas é muito bom. Que maravilha. Agora, e aí pergunta então, tá se encaminhando, a gente está com 1 hora aqui batendo papo, só que aí eu queria que tem muita gente perguntando e quer saber, porque as pessoas, primeiro eu tenho uma pessoa perguntando se a TRG é Sim. um curso. Gente, TRG é terapia de reprocessamento generativo. E nós temos uma formação para que as pessoas se tornem terapeutas, tá? Façam a formação de terapeuta como a Rúbia se tornou uma terapeuta. Agora, já esclarecendo, no primeiro link aqui do comentário embaixo, a gente vai deixar o link de inscrição. Se as inscrições estiverem abertas, aí você, ao clicar, você já vai ser redirecionado para um grupo. Se não estiver, você vai para uma lista de espera, tá certo? Não se preocupe. E a gente sempre faz uma semana de aula gratuita, tá? Então, se você tiver interesse, clique aqui embaixo que vai estar o link, você se inscreve, você vai assistir as aulas gratuitas, você vê como é, para depois você decidir se você quer fazer a formação conosco ou não, tá bom? Sem nenhuma pressa, sem nenhuma angústia, né, Rubia? Agora, Essa o que eu também.
queria saber de você. Primeiro, você acabou não respondendo uma coisa que, no meio de todas as perguntas, que é o seguinte, eu vou refazer. Cadê todas as dores? O que aconteceu com todas as dores, com os seus traumas, com os abusos e tudo mais? Como é que foi o processo de mudança, de você se libertar disso? Você fez tudo sozinho, fez uma parte, você se reprocessou sozinha, precisou de ajuda. Como foi isso? E o que é que você sente hoje em relação a antes de você fazer a terapia, fazer o processo, conhecer, né, a gente e fazer todo esse trabalho que você fez? Então, já era assim, primeiro eu preciso falar uma coisa para todos que estão ouvindo, assim, eu até na semana passada, né, Jair, que teve mentoria, até comentei com o professor Jair, o professor Jair comentou lá, eu comprei o curso em dezembro de 2020. Gente, nós estamos em setembro de 2022. Até hoje, eu falei, eu estou aqui junto com o professor Jair. Eu nunca escutei em nenhum lugar um curso que você tem todo mês uma mentoria, e a mentoria do professor Jair é uma aula, é maravilhosa, eu não fico sem assistir, porque é sempre uma aula, então, assim, é como o professor Jair, é como que se ele pega na mão da gente, ó, eu falo que eu sou a prova viva disso, eu estou aqui. E quando eu fiz o curso, quando a gente termina de fazer o curso, a gente imprime os nossos certificados, e aí tem uma lista que nós chamamos de anjos, que são terapeutas dentro do nosso suporte que atende a gente, né? Então, eu tive o meu anjo, eu fiz o meu reprocessamento com esse anjo, e aí, Jair, você fala, onde está as dores? Sumiu, Jair. Não tem mais dor, não tem mais trauma, não tem mais culpa, não tem mais nada, Jair. Isso aí, simplesmente, com o reprocessamento, com a minha terapia, com o meu tratamento, isso desapareceu, Jair. Simplesmente. Eu sou Você uma tem medo, pessoa... você tem medo que isso volte? Não, Jair, não, jamais. Porque eu falo que não volta, Jair, sabe por quê? Porque a gente fala com tanta segurança, é o que eu falo para os meus clientes às vezes, né? Eu falo assim, eu garanto para você que não volta. Você lembra, eu lembro, ou seja, que eu lembro dos abusos, mas não tem mais dor, não tem desconforto, não me causa nada. Porque antigamente, quando eu fosse falar principalmente dos abusos e da tentativa de suicídio, eu me banhava em lágrimas. E nós sabemos, eu sou oral, né? Quem faz a especialização em leitura corporal sabe, a pessoa oral chora, e eu sou chorona aos extremos, né? Então eu não conseguia nem falar, eu só chorava. Hoje eu falei de quase praticamente toda a minha vida, não vem nenhuma emoção de dor, bem pelo contrário, a emoção é de felicidade, é de alívio, de poder contar, de poder contar a minha história para ajudar mais pessoas, né, Jair? Isso que eu quero deixar bem claro aqui. Eu não quero, assim, falar mal da minha mãe, eu não quero falar mal do ex, o que eu quero é ajudar as pessoas, entendeu? Então, assim, eu tenho um carinho enorme pela minha mãe, eu sou grata pela vida que ela me deu, né, mas ponto, né, vamos falar assim, ponto, né? Então, assim, totalmente aliviada, sabe, Jair? Então, não tem dor, não tem isso. O professor Jair, eu acho... Jair, eu até às vezes eu tenho curiosidade de entrar lá, ver quantas aulas, mas eu sempre esqueço, porque quando eu fiz era reduzido e cada mês aumenta. E eu sou chique, né, professor Jair? Porque eu fiz o massoterapeuta, especialista em transtornos graves, que é a coisa mais maravilhosa que foi esse curso, né? Tem o curso da prosperidade, que é fantástico também, que te dá um norte na vida, o que você tem que fazer, o que você tem que pensar, como você tem que agir. Então, assim, não tem mais dor, Jair, não tem mais nada, e é só felicidade. Perguntaram aqui há quanto tempo você é terapeuta. Então, eu comprei o curso em dezembro de 2020, e aí em março, quando eu comecei a fazer o meu tratamento, março, abril, maio, eu comecei a atender, eu atendia, acho que hoje já dá uns 40 tutelados, porque daí eu virei anjo, e eu atendo até hoje, eu atendo os tutelados, porque para mim, assim, é como já ele, assim, eu falo assim, deixa eu retribuir um pouquinho o que você fez para mim, eu consigo retribuir ajudando os tutelados, hoje eu tenho 3 tutelados, eu sempre deixo na minha agenda reservado,
né, para tutelados. É muito bom, Jair, quando as pessoas procuram colegas que estão entrando no curso e aí eu quero você, eu quero fazer que você seja meu anjo, entendeu? Jair, eu fico totalmente assim honrada quando eles vêm me procuram e aí eu consigo fazer o tratamento deles. Rúbia, uma coisa que eu queria deixar aqui para as pessoas, estou colocando aqui o seu WhatsApp, tá certo? Uhum. É isso, tá? Para as pessoas, e eu queria que você respondesse uma pergunta só, e aí fique à vontade também para que você dê a mensagem que você quiser para as pessoas. Mas a primeira pergunta, a pergunta que eu gostaria que você fizesse é: a sua vida do ponto de vista da prosperidade, e a gente, na mentoria da prosperidade que você citou, a gente faz questão de enfatizar que prosperidade não é somente dinheiro. Lá na mentoria a gente fala que prosperidade é você ter a felicidade de estar bem com você mesma, né? É a prosperidade de relacionamentos, de amizades, de vida, de bem-estar, de paz. Que a pessoa que não tem paz, ela pode ter tudo que tiver, não vai adiantar nada. Na verdade, é preciso ter prosperidade de forma congruente, de forma holística, que a gente realmente se sinta realmente em paz, de fato. Isso sim é prosperidade, né? Aí eu pergunto: mudou a sua vida de fato? É uma pergunta idiota, porque a gente olha para você, a gente vê o sorriso, a gente vê ela, mas eu preciso fazer, eu sou seu entrevistador aqui, então eu preciso fazer a pergunta. Mudou sua vida do ponto de vista da prosperidade, da sua vida versus a escassez que você tinha? Porque você tinha escassez de não saber nem a música que você gostava, porque você não era dona nem de você mesma, porque a vida inteira você foi controlada por vitimizadores, por Uhum. narcisistas, que você inconscientemente acabou procurando mais, né? Sim, é a compulsão à repetição que a gente fala, né, Jair? Que às vezes eu fico, gente, como que pode desse jeito? Mas hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo que foi uma compulsão à repetição e encontrar uma pessoa exatamente igual à minha mãe. Mas respondendo a sua pergunta, Jair, eu acho que eu estou na casa do meu filho, né? Por causa da chácara, o sinal lá não estava bom, eu vim para casa do meu filho, mas senão eu ia mostrar para vocês. Quando a gente faz o curso da prosperidade, o professor Jair ensina a gente a pôr num caderno tudo, as coisas que a gente quer. E a primeira coisa, Jair, que eu tenho no meu caderno é ser feliz. Perfeito. Agora me emociona. E isso, Jair, não tem preço. Eu costumo brincar que eu falo assim que minhas bochechas assim, elas doem de tanto eu ficar assim sorrindo, sabe? Porque é muito bom, Jair, é muito bom a gente se sentir leve, a gente se sentir bem. Quando o dentro tá com essa leveza, com essa naturalidade, com essa felicidade, Jair, você poder ver as mínimas coisas, assim, igual você falou, você se encantar com uma borboleta, você se encantar do estar sozinha, de não depender de ninguém, Jair. Sabe, você ser feliz com você mesmo, você tem orgulho. Eu tenho cada atendimento, Jair, eu não canso de falar, de agradecer a Deus, sabe? Fala, gente, que coisa mais boa eu poder ajudar os outros, ser feliz. Por quê? Por ser feliz, Jair, sem uma razão, entendeu? Você ser feliz. Então, isso para mim é melhor do que qualquer coisa, assim, dinheiro é bom, é ótimo, você está ganhando dinheiro? Tô ganhando, tô viajando, tô fazendo as coisas que eu gosto, comprando as coisas que eu gosto, mas eu não troco isso, Jair, pela felicidade, pelo bem-estar, pelo assim, oh, ihu, legal, o que você vai fazer hoje? Nada, eba, legal, vamos. Então, isso é muito bom, Jair, eu não troco por nada nessa vida, e assim, Jair, eu só tenho a agradecer a você, por tudo que você faz, você fez por mim, pelos todos os colegas, que eu não sei quantos colegas já nós somos, que eu tenho certeza que todos eles têm uma gratidão imensa por você, Jair. Que maravilha. Então, fique à vontade para eu
Vou agradecer, agradeço muito a você pelo você dispor do seu tempo, de estar aqui sempre com essa leveza, com essa tranquilidade. Uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, só para terminar, e pedir para que você se despeça e diga qual a mensagem que você dá para as Uhum. pessoas. Eu paguei quanto a você para você falar? Não, não existe isso. Não tem, não tem combinado, não tem pagamento. E uma coisa que eu sempre falo, né, professor Jair, a hora que você entrar em contato comigo, eu sempre estou à disposição, eu desmarco o que for. Por quê? Porque eu vejo assim que o meu depoimento, minha história, ela é impactante, né? É muita coisa que eu passei. Mas assim, eu preciso falar para as pessoas, eu preciso mostrar isso para as pessoas, como a TRG funciona, porque com tanta dor, com todo o sofrimento que eu tinha, hoje não, além de eu retirar todas as minhas dores, ser essa pessoa feliz, essa pessoa alegre, né, eu consigo ajudar outras pessoas ainda, isso que é o mais importante, Jair, sabe? Então, Jair, o que eu posso falar para as pessoas, se vocês querem ajudar as pessoas, se vocês querem ser felizes, entra no curso, faça primeiro o mini curso, para você É sentir a gratuito. conexão, é gratuito. Faça esse mini curso para vocês sentirem a conexão, sentir e se mexer com o coração de vocês, e aí façam o curso de TRG, que vocês vão tirar suas dores e vocês vão ajudar muitas e muita gente. E para você, professor Jair, só gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço você, querida. Muito obrigado por tudo que você disse. Que as pessoas possam saber, da boca de uma própria sobrevivente do narcisismo, de abusos sexuais, de que você pode se libertar de tudo isso, que tem solução. Eu faço questão de repetir isso, porque nunca vou esquecer. Sabe essas cenas que você nunca esquece na vida, né? De vez em quando vem à mente? Quando eu atendia ainda, lá atrás estava desenvolvendo a TRG, hoje essa TRG é um método terapêutico já consolidado, já amplamente testado. Nós já temos, pelos nossos cálculos, já foram realizados mais de 1 milhão de sessões com a TRG. Pelos nossos cálculos, está em torno disso, 1 milhão de sessões com a TRG. Então, já está amplamente testada e validada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu tinha um consultório, em um shopping da cidade em que eu moro, e eram 28 andares. A minha sala era no andar mais alto. E eu lembro de ter descido nesse conjunto, empresarial, existiam literalmente, existe até hoje, centenas de psicólogos. Então, eu acabava encontrando muita gente, muitos colegas ali. E determinado dia eu saí no intervalo para almoçar. Desci, peguei o elevador. Quando peguei o elevador, tinha uma pessoa, um colega psicólogo, com um semblante bem turvo, bem preocupado. Aí eu falei: "Tá tudo bem com você, colega? Tá precisando de terapia?" Até brinquei, alguma coisa assim. Aí ele meio que sorriu um pouco e disse: "Não, é uma pessoa que, tô me lembrando de um caso que foi muito forte, a pessoa foi abusada sexualmente, e é uma coisa assim que ela vai carregar isso para o resto da vida." Sabe aquela coisa que você fala que não, ela não precisa carregar isso para o resto da vida? Eu falei: "Mas olha, por que que você não faz um reprocessamento e tal?" E falei brevemente na descida do elevador e tudo mais. Ele fez: "Não, essas coisas aí você aplica nas pessoas, mas, isso depois volta, a pessoa volta até pior depois." Eu olhei pra cara dele, eu tive vontade de esmurrar ele, mas eu não ia fazer isso, obviamente. Claro, né. Então, exatamente, professor Jair, é uma coisa que é muito interessante a gente falar, que assim, às vezes, eu conversando com os familiares e amigos, né, e aí fala assim, outro dia perguntaram para mim, falaram assim, mas como você aguenta ficar escutando tantas coisas ruins? Fala, gente, é uma maravilha. Eu falo, mas como assim? Fala, porque eu resolvo o problema, eu tiro essa dor. Então, para mim, é uma gratificação eu trabalhar, entendeu? E as pessoas não, elas só entendem depois que elas fazem a terapia, que daí vão entender o que é isso. Eu não me canso, igual eu falei antes, bem pelo contrário, é uma maravilha quando você termina uma sessão e você vê o semblante e aquela pergunta, né, professor Jair, que a gente sempre fala no final da sessão, como você está se sentindo? Leve.
né? Isso, Isso não tem preço. é verdade, é verdade. Quando você chega para a pessoa e pergunta, agora que terminamos a nossa sessão, como é que você está se sentindo? Ela fala, nossa, tô de uma leveza. E isso é uma coisa que não é momentâneo. Isso perdura porque a pessoa tirou aquele peso. Gente, nós precisamos encerrar, senão a gente ia ficar conversando aqui bastante tempo. Aqui nós deixamos o contato da Rúbia, tá certo? Caso você queira contratar esta terapeuta maravilhosa, eu tenho certeza que você vai amar. Um esclarecimento importante nós temos esse programa, né, dentro da formação de anjos e tutelados, tá certo? Agora perceba, a Rúbia, como todos os nossos terapeutas, eles atendem gratuitamente quem é aluno da formação. E existe uma regra básica para que você entenda. Para ser atendido como tutelado, ou seja, tutelado é um cliente que não paga, tá certo? Porque ele está fazendo o curso, é como se fosse um estágio. A pessoa tem que ter feito toda a formação. Entende? Então, porque muitas vezes a gente faz uma entrevista, aí muita gente fala, me atenda de graça. Eu disse, não, não vai atender de graça. Ela é um profissional, É, ela investiu, ela estudou, ela tem o tempo dela, a dedicação, tá certo? E ela é extremamente competente. Então, essas pessoas, fiquem à vontade, contratem ela, o resultado vai ser fantástico, vai ser o valor mais barato que você vai pagar em relação ao retorno que você vai ter. Agora, quando você faz a formação, aí, como ela disse, no final tem uma lista. E se você quiser, não é obrigatório, você busca alguém para que seja seu anjo. É seu anjo por quê? Porque ele não vai te cobrar. Ele vai fazer o processo terapêutico com você. Se você tiver comprometimento, né? Se você fizer tudo certinho, marcou, cumpriu tudo direitinho, então ele vai atender você sem cobrar nada, porque você é aluno da formação. Tá bom, gente? Deixar isso bem claro, para depois não estar inundando o WhatsApp da Rúbia e dizendo que vai fazer sessão de graça. Não é isso. Tá bom, gente? Mas eu gostaria de agradecer imensamente a Rúbia, agradecer a todo mundo que está aqui conosco e ratificar. Nós estamos deixando aqui o link embaixo para que você possa se inscrever no nosso próximo mini curso. Assim que houver, você já vai ser redirecionado e você vai receber mensagem pelo WhatsApp para que a gente diga para você quando é que vai ter aula e você receba link e você possa participar e conhecer essa jornada fantástica. Rúbia, muito obrigado. Deus abençoe. obrigada. Amém, Jesus. Tchau, querido. Obrigada, Jair. E valeu pela sintonia, né? Os dois de rosa. Não, Tchau, Rubia. Até mais. tchau.